Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 2048 para terça-feira de fucking Champions, dia de decisão. Para os. Vamos ter depois na quarta-feira a Supertaça, não temos Champions na quarta e na quinta regressa a Putaria da Europa. Por isso, esta terça-feira é para entrar a pé juntos. Vamos ter boas odds de equipas a jogar em casa. E eu, sinceramente, já estou cansado desta história das equipas a jogar em casa favoritas começarem a tropeçar. Este fim de semana foi o salve-se quem puder. Bravos! Foi o salve-se quem puder. Consigo contá-los todos. Para não falar da Benfica. O Benfica nem favorito era super favorito. Ora bem, hoje, são neste momento 7 menos 10, estou a gravar mais cedo. Neste momento, o Sirius está 2-2. O Sirius esteve a ganhar 2-0 e de repente deixa-se sofrer 2 golos. Não percebi, sinceramente não percebi. Espero que na segunda parte o Sirius volte à realidade e que bata o handicap menos 1. Depois, o de jogar não está a perder, era interessante se eles ganhassem. E o nosso querido Santa Clara Nacional só começa às 8h15. Siga. Também foi uma segunda-feira super tranquila. A única equipa que eu espero mesmo que cumpra é aqui o Sirius, que inicialmente cumpriu, só que como um gajo como está no handicap menos 1, o handicap menos 1 aos 20 e poucos minutos, pouco interessa. Se fosse early win, ainda já dava, mas dava também a odd para early win, estava baixa. Ora bem, seguimos imediatamente para terça-feira. A malta brava tem-me dito, bravo, tu agora não dás free bets? Vou dar free bets para o jogo do Benfica. Ok? Na quinta-feira. Por isso, amanhã, vamos apostar de amanhã para quarta-feira, tens que comentar o vídeo e depois eu na quarta-feira para quinta-feira vou oferecer os free bets. Hoje, podes comentar na mesma, mas eu não vou oferecer nada. Certo? Faz o teu comentário e principalmente subscreve o canal. Ok? Se encontraste este canal agora, se tropeçaste aqui, se gostas de apostas esportivas, se estás agora a começar, se já és veterano nisto, acredito que se já fores veterano é sempre uma mais-valia. Se estás a começar, chegaste ao sítio certo. Se nem uma coisa nem outra, subscreve. Pá, mesmo que não voltes cá, subscreves e ajudas aqui o canal. Também não custa nada, é gratuito. Subscrever é ajudar o próximo. Praulos das trincheiras. Terça, Champions. Não digo mais nada. Temos também aqui um jogo interessante. Panathinaikos, vamos falar depois no final do vídeo. Para começar, nesta terça-feira vamos ter um espetacular Kairat Levski Sofia, que não interessa absolutamente para ninguém, sinceramente. Eu hoje já fiz múltiplas da jornada. Vou mostrar aqui múltiplas para a Champions League. Fiz 2 múltiplas para a Champions League, uma com odd de 12, foi um bocadinho previsto, foi, e uma com odd de 3,94. A odd de 12 foi só com vitórias diretas. Não coloquei os jogos todos, mas acho que coloquei... Quantos jogos é que eu coloquei? Coloquei 6 jogos. 6 jogos, vitória direta, odd de 12. E depois coloquei uma múltipla com os jogos todos, 10 jogos, e aí coloquei dupla possibilidades, handicaps. Por isso, se estás curioso, podes ir a bravonte.com, está lá tudo por escrito e também está o link da BetClick, ou então vês o vídeo, que é o último vídeo aqui no canal, antes deste. Bravos das trincheiras. Levski Sofia contra Kairat. É deixá-los estar quietos e sossegados lá nos quintos do caralho. Feito. Bodoglint, União Sanguiloise. Eu sei que era este que vocês queriam ver. Eu sei que era este. Eu sei que é este jogo que vocês estão a antecipar com muita qualidade. Às 5 da tarde temos um Bodoglint, União Sanguiloise, que na primeira jornada, na primeira volta, cumpriu com toda a expectativa. O Bodoglint não era favorito, a dupla possibilidade estava a 1,70, a expectativa de golos foi enorme e aconteceu, 6 golos. Amanhã, eu acho que temos na mesma a expectativa, acredito que pode ser um jogo totalmente encaminhado para golos, a expectativa está lá e o mercado sabe aquilo que está lá, porque está a dar uma odd de 1,34 para o over 2,5 e 1,42 para o ambas marcam. Depois temos também o interessante 0,5 em ambas as partes, que é uma aposta interessante, a 1,39. Eu acho que se tivermos que escolher uma aposta baixa para esta terça-feira, este 0,5 na primeira parte, 0,5 na segunda no jogo do Bodoglint, é interessante. Eu considero que é o primeiro jogo do dia onde fator casa barra odd oferecida, e eu acredito que aqui possas encontrar, dependendo daquilo se a malta brava já entrou ou não, vitória do Bodoglint. Aqui está 1,60, já baixou bastante. Neste momento a Betclic está 1,46, mas já esteve mais alta. Por isso eu acredito que, independentemente de tudo, a vitória do Bodoglint em casa tem bastante valor.
certo? Não dispenso, não descarto, não dispenso, epá, eu não dispenso uma vitória de Bodo Glimt. Não descarto o jogo para golos. Eu acho que a odd de 1,39 para 0,5 na primeira, 0,5 na segunda, é interessante. Bravos! E obviamente que estaremos sempre presentes com o handicap. Com o handicap não, com o ambas marcam. Mas aí já vai da decisão de cada um. Bravos, Sabá contra HF. Primeiro jogo, ambas marcam. Eu acho que o segundo jogo é mais do mesmo. O HF, obviamente, que é a equipa favorita a passar a eliminatória, tinha uma odd bem mais baixa do que 2 em casa, agora tem uma odd 3,50. Esta odd 3,50 é interessante. E lá na múltipla coloquei handicap mais 2. Mas aqui, em simples, acho que este Sabá HF vai ser mais do mesmo. Acho que vamos ter aqui um jogo super interessante para as duas equipas marcarem a 1,53. No Zaunus Zalgiris contra Zaunus Zalgiris, até parece que era o Zalno contra os Zalgiris. Não, é os Zalgiris contra o Dinamo de Zagreb. 1,38 para o Dinamo de Zagreb. A minha questão é, qual é a vontade do Dinamo de Zagreb? Qual é a vontade desta equipa? Será que o Dinamo Zagreb ainda tem vontade de meter aqui um handicap menos 1? Será que os Zalgiris com 5 golos na peida ainda vai tentar fazer qualquer coisa? Acho que mais desmotivado não podia estar. Joga em casa, é uma qualificação para a Liga dos Campeões, joga com os seus adeptos, pode ser aquela aura extra e aquela motivação de jogar ou até despedir-se da Liga dos Campeões esta época e tentar fazer um jogo frente a frente. Eu acho que se isso acontecer, o Dinamo terá, isto, obviamente que o desnível é um bocado alto aqui entre as duas equipas, eu acho que o Dinamo terá umas grandes oportunidades para golear novamente. Acho que é um jogo interessante para a possibilidade das duas equipas marcarem ou acima de 2,5. Modo 1,35, é o modo baixa. Mas isto vai para a zona das odds baixas e não para as apostas simples. A zona das odds baixas é ou aceitas em odd baixa e metes a tua stake, ou então fazes uma múltipla de odds baixas. Simples. Eu partilho isso tudo separado lá no meu bravondo.com. Por isso, Zaunus Zalgiris, acredito que pode surgir golos. Acredito que o Olympiacos, o Dinamo Zagreb com 5 golos na bagagem, pode ser que até não se queira chatear muito. O handicap menos 1 pode ser perigoso, mas acredito que os Zalgiris amanhã em casa pode marcar um golito. Por isso, expectativa de golos, mais os Zalgiris surpreender, acho que as duas equipas marquem over 2,5 é interessante. Mais o NEC Olympiacos, jogo super difícil de prever. Super difícil de prever. O mercado não sabe, como é que vou saber eu? O mercado não sabe, Bravos. Está a dar uma odd idêntica para as duas equipas. Neste momento o Olympiacos até é um pouco mais favorito na BetClick, porque a Malta Brava carregou no Olympiacos e apostou mais no Olympiacos, a odd desceu um pouco. Mas o mercado abriu com muito equilíbrio. Por isso, 2,70, 2,70, 3,10. Primeiro jogo 0-0. Eu não sei o que é que vou esperar daqui. O Olympiacos obviamente que tem mais emblema. O NEC é novo nestas andanças. Se eu tiver que esperar alguma coisa daqui... Aliás, aquilo que é a sequência atual das duas equipas é a tal situação. O NEC até não tem feito nada de especial no que diz respeito ao campeonato, entrou a perder, e o Olympiacos é a tal situação. Os amigáveis que têm feito também. Os últimos 3 não foram nada de especial. Bravos das trincheiras, eu sinceramente este jogo é daqueles que eu descarto. Se tivesse que dizer mesmo, diria que a dupla possibilidade pelo peso de emblema do Olympiacos é aceitável a 1,42. Siga. No Estrela Vermelha, Apoel Beersheba. Aqui é que eu fico confuso. Pela odd oferecida no Estrela Vermelha neste jogo, o resultado do primeiro jogo foi mesmo surpresa. O Apoel Beersheba ter dado uma batatinha e ter ganho o jogo e não sofrer nenhum golo foi a surpresa da jornada. Tanto que o Estrela Vermelha tinha odd de 1,80 a jogar fora. Aqui tem uma odd de 1,25. A odd de 10 do Apoel Beersheba dá-me vontade de ir contra o favorito, mas é tal situação. Eu já fui contra o favorito na múltipla. A múltipla com odd baixa. Eu coloquei um handicap mais 4 Apoel a 1,11 na múltipla. Porque eu acredito que com aquilo que aconteceu no primeiro jogo, sendo Liga dos Campeões,
o Apoel não vai levar 4 batatas. Parece-me que não existe esse desequilíbrio aqui, muito pelo resultado do primeiro jogo. O Estrela Vermelha é favorita, aceita-se, mas acredito que neste jogo não vou explorar nada. Mais, o Celdes Ararat. O primeiro jogo bateu, ambas marcam. Eu acho que o segundo é mais do mesmo. Sinceramente, este do Celdes, não acho que não vale a pena estar aqui a inventar a roda. Temos um favoritismo alto para o Celdes também. Mas a equipa perdeu o primeiro jogo. Terá que se expor um pouco mais e o Ararat lá da Arménia pode e deve explorar esta possibilidade de ambas marcam. Ainda por cima, aquilo que foi o primeiro jogo, a necessidade do Celdes, fator casa do Celdes, mais oportunidades que o Ararat vai ter, do espaço que o Celdes vai ter que dar inevitavelmente no jogo. Acho que este ambas marcam 1,76 é interessante. O over 1,5 a 1,15 pode dar para uma múltipla, mas sinceramente acho que é jogo. Aliás, até podemos pôr as duas equipas marcam ou acima de 2,5 a 1,45. Também se aceita. Certo? Mais, Slovan Mialbi, Brawl. Vamos ver aqui uma coisa. No primeiro jogo bateu, ambas marcam over 2,5 a vitória do Slovan. A expectativa de ambas marcam over 2,5 está em 80% dos jogos do Slovan. Pelo menos essa é a estatística que eu tenho em ideia desta equipa, que o ano passado seguimos com alguma vontade. A equipa tem esta sequência de jogos, já não perde há muitos jogos, tem feito resultados espetaculares, tem finalizado bem, ao contrário do Mialbi, que é neste momento o atual campeão da Suécia, mas este título também ajuda pouco. A equipa não está a passar um bom momento de forma, já não ganha um jogo há muito tempo. Aliás, ganhou este jogo contra o Lincoln na Liga dos Campeões, mas estamos a falar nos últimos 10 jogos, ganhou um e tem sofrido nos jogos quase todos. Está complicadíssimo. Eu acho que o Mialmi neste momento não tem sequência de jogos para um argumento favorável. Não tem. E eu olho para esta odd do Slovan e digo, opá, se há odd boa para vitória direta, e digo já que ainda é melhor que a do Bodo Glimt, porque aqui temos uma equipa mais fraca, temos um jogo bastante desequilibrado. Eu não sei porque é que o mercado está a dar este favoritismo para o Slovan tão alto, que eu acho que naquilo que é a análise do momento das duas equipas barra aquilo que aconteceu no primeiro jogo, esta é a aposta do dia. Vitória direta do Slovan a 1,66. Depois temos um Sturm Fenerbahçe. No primeiro jogo não aconteceu a expectativa que eu tinha, que era uma possibilidade de haver ambas marcam. Okay? Eu esperava a vitória do Fenerbahçe. Eu não vi o jogo, mas pelas estatísticas parece que o Sturm teve ali uma oportunidade a outra. O segundo jogo, fator casa para o Sturm, eu acredito que vamos ter aquilo que não tivemos no primeiro. Sinceramente, bravos. Acho que é aquele jogo para as duas equipas marcarem, ou então uma odd mais baixa, as duas equipas marcam, ou acima de 2,5. Acho que é jogo para isso. A odd do Fenerbahçe é 1,80. É boa, é sempre um risco, mas é um risco que pode ser aceitável. 1,79 para o Fenerbahçe vencer, se colocarmos na balança a camisola, descai um bocadinho para o Fenerbahçe, sem dúvida nenhuma, e isto é uma qualificação que o Fenerbahçe não pode facilitar. Acredito que a vitória é boa, mas aquilo que não aconteceu no primeiro jogo, acredito que pode facilmente acontecer no segundo, que é golos, muitos golos. Bravos, eu até vou ver aqui o golos em ambas as partes, parece-me ser uma aposta 0,5 em ambas as partes a 1,53. Também é uma aposta interessante. E aqui pode marcar quem for, quem quiser, não interessa. 0,5 em ambas as partes é interessante a 1,53 no Sturm Fenerbahçe. Para finalizar o dia temos Lyon Sparta de Praga. Aqui com ele a peito. No primeiro jogo aconteceu ambas marcam. Aconteceu a vitória do Sparta de Praga. Não estava à espera, eu queria a vitória do Lyon. Mas eu penso que também coloquei ambas marcam numa múltipla qualquer. Amanhã temos o fator casa para o Leão. É tal situação. O Leão, no primeiro jogo, perdeu, tem feito aqui uns amigáveis mais ou menos. Eu acho que o que peca nesta sequência de jogos do Leão é a debilidade defensiva que a equipa tem demonstrado. Apesar de ter aqui algumas vitórias interessantes nos amigáveis, é uma equipa que sofre golos e não é só de agora, já no campeonato, no final da época do ano passado, a equipa estava um pouco mais fraca defensivamente. O Sparta de Praga tem cumprido com aquilo que
que tem pedido. Principalmente é uma equipa que marca golos. Eu surpreendi-me com a vitória do Sparta de Praga. Eu esperava um jogo com golos, esperava com uma possibilidade até de 2-1, mas para o lado do Leão. Amanhã, tanto que a odd oferecida para o Leão é de 1,37. Num dia normal, eu diria que esta odd de 1,37 dava para ir buscar aquele handicap menos um Leão a 2. Mas, visto que o Leão perdeu o primeiro jogo, joga em casa, precisa de ir para cima, isto é um jogo para as duas equipas marcarem novamente. Ou então, a possibilidade de termos um ambas marcam e over 2,5 junto também, a 1,38. Parece-me que é um dia, e obviamente, expectável para golos, onde a vitória direta do dia é de Slovan e a do Bodo Glimt. Depois temos aqui outras vitórias interessantes com fator casa, obviamente, mas são adversários mais difíceis. Eu acho que este do Leão Sparta de Praga vai dar novamente golos. Ok? Over 2,5 ou ambas marcam. Feito. Só assim menção honrosa ao Fluminense Rivadavia, que interessa pouco, sinceramente. Este jogo depois é às 11 da noite. Isto é tal situação. Este tipo de jogos eu não analiso. Normalmente é um tipo de jogos em que eu, se estiver em green e bem disposto, meto uma moedinha no favorito. Mas acompanho pouquíssimo a Libertadores. Não é por não querer, é porque o horário não é compatível com o vamos apostar. Só isso. Bravos! Depois temos Libéria Larne. É deixar estar quietos e sossegados. Temos na Liga Conferência, temos um Apollon Brown. No primeiro jogo o Apollon venceu. E porquê? Porque é que o Apollon venceu? Sinceramente, não percebi. O Brown é outra equipa com síndrome de Mialbi, ok? Que não está a cumprir aquilo que era expectável. O ano passado fez uma boa época, esta época está a descarrilar um pouco, tanto que fez uma boa época ano passado, que está aqui na Conference League. Bravos, o Apollon é onde? What the fuck? Consigo abrir isto? O Apollon é do Chipre. O Brown tem mais que a obrigação de... O Brown tem mais que a obrigação de fazer aqui qualquer coisa. Eu nem sei como é que o Brown não conseguiu marcar um gol no primeiro jogo. Sinceramente. É que nem sequer é favorito agora. Este jogo é muito difícil. Este jogo é muito difícil para o Brown. Ambas marcam 1,60. Este pode ser aquele ambas marcam para colocar numa múltipla. Sinceramente. Eu acho que em simples vou descartar este jogo. Nós temos a possibilidade, talvez este over 1,5 a 1,21 não seja de descartar. Temos uma necessidade enorme do Brown e a equipa pode eventualmente, nem que seja na reta final do jogo, expor-se um pouco mais e sofrer. Para finalizar só o dia, temos o nosso querido CSKA de Sofia contra o Panathinaikos. O primeiro jogo tivemos uma super surpresa do CSKA de Sofia, empatou, esteve a perder, conseguiu um empate e conseguiu sacar um empate na primeira eliminatória. No segundo jogo, temos o Panathinaikos com uma boa odd de 1,67. Eu estou a tentar no início desta época, facto. Já este domingo tentei e tenho tentado procurar este favoritismo, estas odds de 1,60, 1,70 destas equipas que jogam fora ou em casa, que hoje é o caso, por exemplo, do Slovan, para vitória direta. Mas, sinceramente, isto está mais ou menos ela por ela. Está ela por ela, não está a ser cumprido o favoritismo. Okay? Eu acredito que, se aconteceu no primeiro jogo, o segundo jogo pode dar lugar a novamente termos as duas equipas para marcarem. Sou sincero. Ambas marcam 1,65 neste jogo, é interessante. Eu não descarto este favoritismo do Panathinaikos, sou sincero. E se a expectativa é golos, podemos ir pelo Panathinaikos empate e over 1,5. No entanto, acho que acredito que vamos ter aqui um jogo muito interessante para as duas equipas marcarem. Ou então, o over 1,5 para colocar numa múltipla. É jogo para as duas marcam novamente. E está feito. Está resolvido. Eu volto amanhã com vamos apostar para a Supertaça e assim sucessivamente durante a semana. Um grande abraço para ti, tudo bom? Vemo-nos nas trincheiras em breve e até à próxima. Vou agora mandar tudo por escrito para o meu Bravô, nestas apostas mais organizadas, as apostas mais altas para a aposta simples, apostas mais baixas para colocar numa múltipla, ou então para seguir a simples, tanto faz, mas é como tu quiseres, mas vai tudo organizado para o meu bravono.com. Abraço e tudo bom.